E se eu te dissesse que eu sei qual é a fórmula da felicidade? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e ao podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. Galera, nós vamos conversar hoje sobre a tão sonhada fórmula da felicidade. Nada melhor do que começar a semana pensando nisso. Qual seria a receita para a felicidade? Quando eu estou dando aula, conversando sobre filosofia, a pergunta que eu mais escuto é: filosofia serve para quê? Justamente porque quando as pessoas me perguntam isso, elas estão querendo se referir a como eu faço para que a filosofia, que fica aí no campo das ideias, se traduza para uma prática. Como eu posso ver a filosofia no meu cotidiano? E hoje eu vou conversar com vocês sobre a fórmula da felicidade. Será que é possível que isso aconteça? Eu vou tentar trazer um pouquinho mais para a prática para vocês um pensamento filosófico muito interessante do utilitarismo para te mostrar o que seria a fórmula da felicidade. Primeiro de tudo, eu quero imaginar com vocês que estamos aqui na posição de um governante, de um presidente da república, de um chefe de estado, de um primeiro-ministro, enfim, é sua a decisão e a responsabilidade de destinar os recursos dentro de uma pandemia, dentro de uma situação grave como a que nós vivemos e estamos vivendo. A pergunta é, o que você faria? Para quem você olharia primeiro? Para a economia, para que as pessoas não passassem fome? Para a saúde, para que as pessoas não morressem? Qual seria o seu olhar? Qual seria a sua prioridade? Vamos pensar na sua casa. Quando as coisas começam a não ficar tão boas, por exemplo, alguém perdeu o emprego, teve um grande gasto emergencial, o que nós fazemos para socorrer? Como atender às necessidades? Por quê? Quando nós procuramos uma fórmula da felicidade, procuramos uma receita, uma espécie de conta matemática que nos conduzirá diretamente àquilo que é a felicidade. Vou explicar para vocês então, talvez uma das respostas mais importantes de toda a filosofia acerca dessa nossa vontade de formular o caminho para a felicidade. Eu vou falar para vocês sobre esse pensamento chamado de utilitarismo. Olha que interessante. Para o utilitarismo, nós devemos olhar para a questão do prazer. O que seria o prazer? A ausência de dor, a ausência de sofrimento. Chamamos isso de hedonismo, né? O olhar para o prazer. Então, no prazer residiria a sua felicidade, correto? Então, a conta é simples. Falando de você, no indivíduo, quando você age certo, quando você busca o maior número de prazer possível e o menor número de dores, de sofrimento possível. Então, beleza, essa seria uma ação boa para você, uma ação no campo individual. Então, se eu tenho aqui duas decisões, uma vai me trazer prazer 5 e dor 2, e a outra vai trazer dor 2 mais prazer 7, por que não então escolher o do prazer maior, já que a dor é igual? Fez sentido para vocês? Só que, quando estamos falando lá daquele problema, da administração de um estado, da administração de uma casa, nós não estamos falando só da minha ação impactando em mim mesmo. Não estamos mais no campo individual. Estamos também no campo coletivo, no campo da política. E é aí que entra a grande sabedoria utilitarista. Vamos estender essa ideia para maior quantidade de pessoas recebendo prazeres e a menor quantidade de pessoas recebendo sofrimento. Não parece uma conta simples, uma conta básica? Essa seria a formulação mais razoável do utilitarismo. Então você, enquanto governante, deveria privilegiar dentro da sua existência, no âmbito individual, maior prazer, menor sofrimento. E no campo social, o maior prazer para a maior quantidade de pessoas possíveis e o menor sofrimento para a menor quantidade de pessoas possíveis. Aí entra o famosíssimo dilema do trem, né? Olha que interessante. Não, todo mundo provavelmente já ouviu esse dilema do trem, mas a pergunta é muito simples.
Imagina que você é o maquinista e você encontra uma bifurcação no trilho, direita ou esquerda, e você tem que decidir para qual dos dois lados você vai virar. No lado direito tem ali 5 pessoas amarradas no trilho e elas não vão poder sair. E no outro lado tem 10 pessoas amarradas no trilho. De qualquer jeito você vai matar alguém. Qual você escolhe? Essa é muito fácil, né? Porque parece que é uma questão numérica. Mas se os 5 que morreriam, caso você já tivesse optado pela ideia utilitarista, fossem seus parentes, ou seja, pessoas que você gosta, pessoas que são da sua proximidade emocional. Entende? Então, como dentro do utilitarismo, esse cálculo parece tranquilo, exato e matemático. Mas quando nós começamos a colocar dentro do nosso cotidiano, as variáveis vão aumentando de modo tão grande, tão exponencial, ao ponto de nós entrarmos e voltarmos à grande dúvida. Qual seria então a receita da felicidade? O que eu quero conversar com vocês é: a receita da felicidade não consegue ser resolvida em uma simples equação matemática. Os utilitaristas te deixam aí um guia muito interessante, mas isso não é suficiente, isso não dá conta da sua existência complexa. Então é necessário que, além de saber o utilitarismo, você também pense e reflita na ocasião. Eu gosto muito de uma fala do Aristóteles, de um escrito do Aristóteles, que diz que o homem é dono do que cala e escravo do que fala. E interpretando isso, nós podemos entender que quando refletimos sobre as coisas, nos tornamos mais donos das nossas ações. Não que elas vão ser mais exatas e corretas e donas da verdade, mas pelo menos você vai ter ponderado o começo, o meio e o fim. Você vai ter refletido sobre, e a reflexão te dá a capacidade de evitar uma série de transtornos, em outras palavras, uma série de sofrimentos. Eu quero deixar aqui essa reflexão com vocês então. Hoje, a sua semana está planejada para que você possa pelo menos buscar a maior quantidade de prazer possível e a menor quantidade de dores possíveis. Lembrando aqui, essa conta não é uma conta superficial para você viver procurando os prazeres mais fúteis. É uma conta no sentido de significado da sua existência. O que te dá prazer? O que faz com que você sinta prazer? É nesse sentido que a filosofia utilitarista te apresenta essa fórmula. Lembrando então, o utilitarismo não quer te dar uma fórmula que responda a tudo. É um direcionamento, é um modo de pensar. E você, no seu cotidiano, se depara com milhares de questões não respondidas, mas que espero que hoje, a partir dessa gota de sabedoria ou de filosofia, te ajude a pensar melhor sobre esses problemas. Beleza? Queridos e queridas, então milhares de beijos para vocês. Deixem seu like aqui, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês e vamos continuar sempre aí, porque a filosofia e as reflexões não podem parar. Beijo, beijo. Tchau, obrigado. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo, irmãos, que cobraram esse beijinho aqui no nosso vídeo. Tchau!